Recentemente nós tivemos o lançamento do filme Morro dos Ventos Uivantes, dirigido pela Emerald Fennell. Um filme que, aliás, desde que lançou, tem se tornado um verdadeiro campo de batalha por conta de algumas críticas muito ácidas que têm acontecido. Algumas pessoas dizem que as trilhas sonoras são pop demais, que você tem umas cores muito saturadas, e nós temos aí uma atmosfera de maneira geral que se distancia muito daquele gótico e daquele sombrio desse livro original que foi escrito lá em 1847 pela Emily Bronte. De maneira geral, eu posso dizer para vocês que eu concordo com as críticas que têm sido feitas. Lógico que eu sou um crítico literário só e simplesmente, não sou uma pessoa que entende profundamente de cinema. No entanto, quando nós falamos de clássico, eu quero apontar para vocês algumas coisinhas aqui e explicar o porquê eu concordo com algumas críticas que têm sido feitas. Porque algumas escolhas de direção podem matar alguns valores que eram muito importantes na obra original. Vamos começar aqui então tratando o meu primeiro ponto de implicância, que é justamente essa questão da escolha do elenco. Quando nós pensamos nesse personagem, o Heathcliff, ele é um personagem muito interessante porque é uma força bruta da natureza, resultado dessa exclusão social. É um personagem um pouco selvagem, um perigoso, como ele é representado. Agora, eu ri muito quando eu me deparei com esse galã de condomínio, o Jacob Elordi, sendo escolhido para poder interpretá-lo. Porque isso foi uma escolha um pouco infeliz. É uma obsessão que Hollywood tem com esses rostos bonitos de vitrine, esses bonecos muito bem elaborados aí. Agora, nada contra esse ator. O meu problema é com a escolha. Porque esse tom escuro da pele do personagem, que gerava a exclusão, essa natureza um pouco perigosa, tudo isso daí trazia um tom bastante sombrio para o livro. Então o filme vai numa direção contrária. Você tem um charme inofensivo, e não essa natureza perigosa desse trabalho original de 1847. Então, a minha primeira implicância começa a acontecer por aqui. Esse galã de novela que aparece por aqui é limpinho demais. É uma escolha comercialmente inteligente, porque é um rosto conhecido, que vende muito bem, só que isso afeta um pouquinho essa qualidade original da obra, da maneira que eu vejo. E a mesma coisa nós podemos dizer a respeito da Robbie, essa mulher que é uma mulher bela, sem sombra de dúvidas, mas ela representa uma personagem que no livro tem 18 anos. Vejam bem, a Kathy, no livro, está perdida, perdidaça. Ela é uma pessoa que estava dividida entre dois mundos e que acaba sendo vítima de sua própria indecisão. Agora, quando nós vemos uma mulher decidida com 35 anos, isso está longe de representar essa profundidade da personagem. Num apanhado geral aqui, eu posso dizer para vocês com alguma certeza, o que essas pessoas veem no cinema hoje em dia são roupas impecáveis, rostos perfeitos, e nós não temos essa crueza, a lama, o suor de Yorkshire, daquele tempo em que essa história se passa, que esse livro representa de maneira tão profusa, de maneira tão bela. Percebem o que eu quero dizer? Então é por isso que eu concordo com essa crítica. O livro original, ele cheira a terra. Esse filme parece um perfume importado, limpo demais, com cores saturadas demais e com uma trilha sonora pop. Foge dessa estética. Então, nesse primeiro ponto eu concordo com a crítica. Agora vamos para um outro ponto que eu considero importante aqui. Esse filme se foca no tesão e no sofrimento, e ignora a próxima geração. Isso eu acho que é um grande problema desse filme também, porque ele tira uma coisa que é muito importante das obras clássicas. Eu explico. Nessa segunda parte do livro, nós temos um momento em que esses filhos herdam esses pecados dos pais, mas que eles têm que resolver esses traumas, têm que resolver esses pecados. E nós temos aí essa redenção que acontece. Quando você remove isso de uma obra, você remove aquele aspecto que é dos mais importantes. Porque os grandes clássicos tratam de questões que são humanas. São questões que são eternas, que apontam para alguma coisa para além de si. Por isso que os clássicos são coisas atemporais. Então, em um momento, em algumas entrevistas, a diretora Emerald Fennell disse que ela queria que esse trabalho fosse alguma coisa como o Titanic, alguma coisa que perdurasse nessa geração. Eu sou um pouco cético quanto a isso, porque esse filme, assim como alguns livros, carece de alguns elementos que são mais profundos. Trata de temas rasos. Esse trabalho, assim como 50 Tons de Cinza e alguns outros trabalhos que exploram essa hipersexualização, são coisas que tratam alguma coisa que é fugaz, que é um espírito do momento, que eu chamo de Zeitgeist. São escravos desse espírito de época. Quando esse espírito de época passa, quando essas emoções passam, quando a relação acontece, geralmente essas obras são esquecidas. Geralmente caem nesse limbo aí, onde nós temos tantas outras que foram largadas aí, em alguns momentos na história que nós mal nos lembramos hoje em dia. Não significa que você não possa se divertir com materiais assim. Tudo bem. A minha questão aqui, a minha discussão é justamente sobre essa questão da profundidade. Dessa escravidão de algumas obras,
dessas coisas que são fugazes, temporárias. Então, o que realmente sobrevive na história? Eu arrisco dizer algumas coisinhas para vocês aqui. Esse filme, daqui 5, 10 anos, acaba sendo esquecido. Muito possivelmente. Mas eu garanto para vocês, daqui 200 anos, o livro da Emily Brontë vai continuar sendo discutido. Por quê? É uma obra muito profunda, que trata de questões da humanidade. Eu sempre vou bater nessa tecla aqui. Não é só um triângulo amoroso tóxico de Instagram. Percebem o que eu quero dizer? Então, eu faço um convite para vocês aqui agora. Se vocês quiserem entrar no grupo, para que nós possamos aí conversar um pouquinho sobre essa obra e lermos todos juntos O Morro dos Ventos Uivantes, eu vou deixar nos comentários aqui do vídeo para que vocês possam acompanhar o que vai acontecer a partir daqui. Então, nem sempre alguma coisa que é moderna vai ser positiva. Às vezes alguns clássicos são muito bons e exploram com muito mais profundidade algumas coisinhas que estão aqui desde sempre. Fica o meu convite, fica a minha reflexão e nós nos vemos na próxima.